Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar o seu conteúdo favorito. Vamos para a quadra hoje? Não, mas vamos abordar esporte sim, então foca na tela que a gente vai começar a falar de esporte agora. Seja individual ou em equipe, duas informações importantes, porque já sabemos que esporte pode ser individual e pode ser em equipe. Professor, esporte individual? Tem isso. Foca nisso. Existe a modalidade individual, coletiva, futebol, enfim. Vamos lá, continuando. Os esportes estão entre as principais atividades físicas. Atividades físicas nós já definimos como ações corporais, movimento, tá? Então, teve um movimento, tem uma ação corporal, atividade física. Então, individual, em equipe, atividade física praticadas pela humanidade sem origem definida. Então, a gente não sabe quando surgiu o esporte? Não, mas há quem diga que as primeiras manifestações esportivas ocorreram na Grécia Antiga, enquanto outros acreditam que jogos de cabeça, vamos fazer uma cabeça aqui, jogos de cabeça, tiriri, eram praticados. Como assim, professor? É isso mesmo. Os bárbaros, eles decapitavam os seus adversários, seus inimigos e batiam uma bolinha com a cabeça dos adversários. Formado, né? Mas enfim, então, a Grécia Antiga ou jogos de cabeças eram uma atividade comum na antiguidade. Dentro desse sentido, contexto histórico. O esporte, ao longo da história, tem desempenhado um papel central nas manifestações culturais das sociedades. Nós já abordamos também o que seria esse contexto cultural. Cultura, se a gente fosse sintetizar conhecimentos de um grupo, e essa manifestação é justamente você explorar, você expor, você manifestar. Eu estou compartilhando aqui determinado saber de um grupo. Tranquilo? Então, seria essa forma de expressar. Desde os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, realizados em homenagens aos deuses, até as competições modernas de alcance global, o esporte sempre refletiu valores, crenças e estruturas sociais de cada época. Então, o que é importante a gente entender dentro desse contexto? Que o esporte é uma ferramenta, é um instrumento que é utilizado para expor determinado grupo social, os seus valores, as suas crenças, e isso vai ser uma forma de evidenciar um contexto histórico. Em cada período, em cada situação, a manifestação em que o esporte acontece, ele vai meio que narrar ou evidenciar aquela cultura temporal. Tranquilo? Aqui temos imagens dentro de um contexto ali das modalidades competitivas na Grécia Antiga. Aqui já temos uma alusão às Olimpíadas e é dentro desse contexto que a gente consegue evidenciar a forma que o esporte ele é vivenciado ao longo da história. Tranquilo? Estamos aqui avançando ainda. Em diversas culturas, práticas esportivas estavam associadas a rituais religiosos, preparação para a guerra ou celebrações comunitárias. Então, entendam, o esporte como modalidade que nós conhecemos contemporaneamente é um segmento. Só que o esporte não é necessariamente aquela rotulação, aquela delimitação temporal. Ele expressa e identifica algumas situações, seja dentro de um contexto de ritual, seja num contexto de guerra, como a gente falou, eles decapitavam os adversários e ficavam batendo bolinha com a cabeça dos colegas. Sim, isso está evidenciando como que era o comportamento de determinada época e quais seriam as situações que aconteciam e se aquilo ia se tornar ou não uma modalidade esportiva, ia depender do contexto, da prática, do hábito, do costume, do conhecimento da cultura daquele grupo. Tranquilo? Avançando. Com o passar dos séculos, especialmente a partir da Revolução Industrial, então a gente tem um marco temporal, o esporte passou a se institucionalizar e se popularizar, tornando-se um fenômeno de massa e um importante instrumento de identidade cultural e integração social. Identidade cultural, professor, como assim? A identidade é aquilo que você utiliza para dizer quem você é. Um esporte ele é capaz de dizer isso?
Me diga você, se eu falar basquete, você pensou em que país? Ah, provavelmente você pensou nos Estados Unidos. Se eu falo futebol americano, você continua lá. Mas se eu falo só futebol, você vai para onde? Ah, eu venho para o Brasil. Mas você sabia que o futebol ele é uma modalidade de origem britânica? Ai, professor, se eu fosse pensar na Inglaterra, eu ia pensar no rugby. Vejo que a depender da modalidade, a carteirada, a identificação, ela é maior. Então, o esporte ele vem como esse direcionamento de identificar determinado grupo, determinado país, determinada cultura, tranquilo? E também de integração social, porque, como eu já falei, temos a modalidade coletiva que permite essa socialização, mas não só isso. As próprias Olimpíadas, elas seriam um exemplo dessa socialização global, em que quem pratica está ali fazendo essa interação, mas todo o grupo que o cerca, que vai assistir, que vai vivenciar, faz essa troca, esse intercâmbio e essa vivência social. Tranquilo? Então vamos lá. Hoje, além de entreter, então temos aqui um segmento muito importante que define o esporte, que é entretenimento. O esporte promove palavras importantes, anotem: inclusão, saúde, educação e cidadania. Esses são pilares fundamentais para a gente compreender que o esporte vai além da competição. Ele tem diretrizes e essas diretrizes, elas são bases, pilares, né, são fundamentais para compreender o esporte como um fenômeno social que vai muito além de competir, de vencer, né? Vai estruturar o indivíduo dentro desse segmento social como construção do ser cidadão. Tranquilo? Então vamos lá. Mantendo uma relevância como expressão cultural, dinâmica e transformadora, que nós já mencionamos. Aqui na imagem nós podemos observar estruturas evolutivas do homem ao longo do tempo. E eu acho que o mais interessante é observar o objeto. A bola, ela está dentro desse segmento e dentro dessa transformação e evolução histórica. Ela se faz presente e vai se transformando com o tempo. Tranquilo? Avançando. Só para a gente relembrar e diferenciar. O esporte pode ser definido, então vamos definir o esporte, ó, como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que o esporte são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Então, vamos lá, palavras importantes: competição, regulamento, deixa eu ver uma outra aqui para vocês, e aptidão física mental, que seria esse o seu objetivo principal. Tranquilo? Aqui, aptidão física e mental. Fenômeno social, por quê? Porque ele engloba um segmento que vai muito além da simples prática da modalidade. Ele transforma e transcende aquela prática, porque ele vai muito além daquela delimitação em quadra, em campo, que seja. Ele vai transformar todo um contexto social, ele vai influenciar a comunidade que o cerca, tranquilo? E aí, só para a gente diferenciar as brincadeiras dos esportes e dos jogos, as brincadeiras elas seriam lúdicas, livres. Professor, lúdico, vamos pensar em ludicidade como diversão, como entretenimento. Então as brincadeiras elas são livres, lúdicas, divertidas, entretenimento. O jogo que a gente pode conhecer aqui vai ser qualquer atividade que exija a figura do jogador, né? Mas que tem a concepção das regras. Só que essas regras, elas podem ser adaptadas, diferente do esporte, que a gente já colocou aqui como uma das diretrizes, a competição. Mas lembrando, a competição ela vai estar dentro de um segmento, dentro de uma estrutura regulamentada, mas isso dentro de um espectro profissional. O esporte como um aprendizado, como uma vivência, como uma prática, por se tratar de um fenômeno social, ele transcende essa competição dentro de uma vivência, dentro de uma experiência. E ele pode ser utilizado, usado, usufruído dentro de um segmento educacional. Por exemplo, vamos avançar aqui para o próximo quadro. Daqui a pouco a gente vai ter essa informação, mas aqui, ó, o esporte no mundo, há uma ampla gama, né, de modalidades esportivas e conforme a região ela muda, os esportes também se modificam. Por exemplo, na China, o mais popular é o tênis. Austrália,
é o rugby e o Quênia é o atletismo. Veja, o perfil corporal, ele vai direcionar, ele vai sugerir, ele vai indicar qual seria o tipo de modalidade mais propícia. Isso quer dizer que eles não podem vivenciar ou praticar outra modalidade? Não, ele quer dizer que determinada cultura ela vai ter mais afinidade e vai querer investir mais, vai querer vivenciar mais e aquilo vai fazer parte da sua, o que é que eu já mencionei anteriormente? Identidade cultural. Lembrando que o esporte, se ele vai estar dentro desse contexto competitivo, ele vai ser regulamentado, estruturado e vai ter um embasamento voltado para o rendimento. Mas dentro da escola nós abordamos o esporte. Mas a gente não necessariamente quer que você se torne um atleta e a competição seja o principal objetivo, só os melhores. Não, aqui a gente tem um aspecto do esporte educacional, que vai direcionar você para a vivência, para a compreensão, para a estruturação, para o pensamento, para a ampliação dos saberes. Vamos avançar, que aqui a gente consegue diferenciar um pouquinho. Ó. O esporte de alto rendimento tem a formação de atletas, tem as regras padronizadas, acaba excluindo, professor, eu não gosto de praticar esporte porque eu não sou muito bom, inclusive eu não sou, mas eu queria participar. Justo. No esporte de alto rendimento, a exclusão é porque eu vou contratar os profissionais mais qualificados, mais capacitados. Por exemplo, você tem um time, você não vai querer um jogador meia boca no seu time que você torce, tá? Não é o seu time da escola, porque no time da escola, o que acontece? Eu, como professor, eu tenho que indicar e direcionar para que todos tenham a oportunidade de vivenciar, experienciar e a partir daí, se tiver interesse de investir nisso, possa ter tido de tipo, olha, eu tive uma base, uma vivência, um conhecimento, gostaria de conhecer mais. Aí você vai acabar aprimorando aquele saber. Tranquilo? Vamos continuar então aqui, ó. Então, no caso do alto rendimento, tem ênfase na vitória, como eu falei, você tem o seu time de coração, você não vai querer que ele perca, eu quero que ganhe, vai lá time. E isso dentro de um segmento, compreendendo que o esporte, ele instiga, ele estimula essa competitividade aflorada. Dentro do contexto educacional, a gente tem um outro viés, que a gente já vai olhar aqui na tabela. Mas vamos lá. Ó. Por fim, no alto rendimento também temos interesse exacerbado na vitória, como a gente já falou aqui que tem a ênfase na vitória. Interesses econômicos, e justamente isso, porque essa vitória ela vai ser atrelada à economia. O que quer dizer? Se o time não ganha investimento. Se não ganha investimento, não ganha alto rendimento. Já ouviu falar em jogadores milionários, né? Por quê? Porque eu preciso pagar, porque eu preciso garantir que eu vou ter o melhor atleta. Já no caso do esporte educacional, qual seria o direcionamento? O aluno cidadão, como a gente já mencionou, que é uma das diretrizes do esporte. As regras, elas são adaptadas. Não, professor, temos uma pegadinha aí. O senhor falou agorinha que o jogo é que é adaptado, porque as regras podem ser adaptadas. O esporte, ele não pode ser uma regra adaptada. Aí que você se engana, meu caro Watson. Porque o que eu quero dizer? O jogo, como delimitação, ele serve para adaptar as regras para a vivência. No caso do esporte, a gente tem essa padronização das regras, né? Já está tudo delimitado, só que a depender de onde eu estiver, do contexto em que eu estiver, essas regras elas vão ser ajustadas, por mais que delimitadas. Por exemplo, um futsal escolar, ele vai ter uma delimitação de regras para o universo educacional. Não quer dizer que não está padronizado, mas foi adaptado para dentro daquele contexto educacional. Tranquilo? Avançando. Tem a inclusão de todos. Professor, eu não quero aquele menino vai ruim no meu corpo. Quem disse que ele é ruim? Ele tem a oportunidade de aprender porque é na escola que se aprende. Não é isso? Então, é nesse segmento, nesse direcionamento que nós temos aqui o esporte como inclusão para todos, tá? A ênfase no processo, o interesse na vivência, que como a gente já falou, mas o senhor falou que essa palavra lúdica não é uma brincadeira? Uai, aprender é uma brincadeira, é uma coisa divertida, é uma coisa lúdica, porque essa ludicidade é dessa forma dinâmica de vivenciar, conhecer e experienciar algo de uma forma um pouco mais desprendida. Tem uma disrupção em relação a essa cobrança exacerbada de ser perfeito. Tranquilo? E aqui está submetido aos interesses dos alunos. Professor, vamos para a quadra, professor, vamos para a quadra, professor, vamos para a quadra.
É justamente, o interesse de vocês é tão grande em ir para a quadra que a gente acaba sendo um pouco mais flexível, tranquilo? Vamos avançar aqui, só para sintetizar e encerrar. O esporte, quando bem desenvolvido, pode ser utilizado como meio de combate à exclusão, porque a gente quer incluir a todos, né? Visto que tem o poder de evidenciar e potencializar os indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não conhece que é bom em algo. E aquilo pode, tipo, eu vivenciei. Cara, eu descobri que eu sou muito bom no vôlei. Pronto, temos uma potência aí descoberta, tranquilo? Independente das diferenças de classe social, educação, idade, deficiência ou gênero, ao serem dadas oportunidades iguais de acesso ao esporte, toda a comunidade pode acolher os frutos de uma sociedade mais harmônica e igualitária. Vivenciar o esporte, conhecer o esporte é oportunizar a comunidade ao todo ter um esporte, uma experiência que vai te expandir dentro de um contexto social. Tranquilo? Gostaram? Vamos botar em prática esses conhecimentos? Vamos já fazer exercícios, então nos vemos daqui a pouquinho para botar a mão na massa. Então até mais. Durante os Jogos Olímpicos, diferentes nações competem em diversas modalidades esportivas. Mais do que apenas disputar medalhas, estes eventos são manifestações simbólicas que expressam valores sociais, culturais e históricos. Vamos grifar essas palavras. Com base no papel histórico e cultural do esporte, então a gente já sabe qual vai ser a nossa base, assinale a alternativa que melhor representa essa prática como fenômeno social. Então, a gente tem que buscar encontrar a alternativa que representa a prática como fenômeno social. Que prática? A prática esportiva, certo? Vamos lá. Alternativa A. O esporte é uma atividade recente. Ela é recente? Né? A gente já sabe que não. Então, a gente até ignora o resto. As práticas esportivas são desprovidas de influência cultural. O esporte não tem influência cultural? Sabemos que sim. Não. O esporte é uma manifestação cultural que reflete valores e estruturas sociais, podendo promover a integração. Temos um possível gabarito aqui, hein? Eu tenho quase certeza que é isso. Vamos lá, vamos ver a D. O surgimento de um esporte está ligado unicamente à Revolução Industrial. Nós sabemos que o contexto dela, ela teve uma estruturação a partir daí, mas ela antecede isso, né? A Grécia Antiga. As práticas esportivas são sempre individuais, nós já sabemos que elas são coletivas, então nosso possível gabarito é a alternativa C. Como eu falei, alternativa C, o item C está correto, pois reconhece o esporte como manifestações culturais que pode ter transformação social, integração, promoção e cidadania. Perfeito. Vamos fazer mais uma? Rapidão. Questão 2. Complete corretamente as lacunas com base no conteúdo estudado. Você estudou, você sabe, então vamos aí reavivar a nossa memória. Qualquer coisa é só olhar as palavras nas alternativas que a gente consegue preencher bem. Então vamos lá. O esporte pode ser considerado um fenômeno natural, fisiológico, biológico, social, técnico. Nós sabemos que o esporte ele pode ser considerado um fenômeno social. E dentro das alternativas, natural não é, fisiológico não é, biológico não é, técnico não é, sabemos que é social. E se começou com social, já temos o resto da resposta. Vamos completar? Pois é influenciado pelas características culturais, sociais e históricas da sociedade. Sua prática, além de promover saúde, pode contribuir para inclusão social e a valorização das potencialidades individuais. Arrasaram? Espero que sim. Essa é a nossa aula, esse é o nosso exercício e essa é a nossa modalidade esportiva maravilhosa da aula de Educação Física. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.